Estamos de volta, pessoal. Isso aí, terceiro bloco. Estamos chegando já ao finalzinho quase do nosso programa. Só falta um bloco, daí já acaba. Oh, meu Deus, muito rápido isso tudo. Vai lá para nossa página no Facebook, Karen à Mesa com o Pai. Você acompanha a transmissão da live aqui do nosso tempo de reflexão da Palavra de Deus, dessa ministração. No intervalo ligou pra gente aqui o Donizete, da Luzia, essa família linda aqui que a Larissa, né, nossa entrevistada de hoje, falou, que acolheram, receberam, evangelizaram o Guilherme. E muito obrigada, viu, Donizete, por esse retorno gostoso da gente saber que o programa, de fato, tem aí chegado aos lares das pessoas, trazendo alegria, né, pelos testemunhos, pela palavra. Que bênção, gente. Muito importante vocês aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Bom, como eu tinha adiantado já, né, durante a entrevista, a gente vai falar que sempre há uma escolha. Então tá aí na nossa tarja, aí na nossa live, tema da ministração, sempre há uma escolha, né? Não é difícil a gente encontrar, né? Hoje em dia as pessoas falando isso. Eu fiz tal coisa porque eu não tive escolha, né? Só que isso, na verdade, acaba caindo como uma justificativa para a pessoa, diante de alguma falha, diante de algum engano, né? Algum erro que comete, vem e usa essa justificativa. Eu fiz isso porque eu não tive escolha, né? E eu fiquei pensando, foi engraçado, né? A gente nunca viu uma pessoa comemorando, vamos dar um exemplo assim, comemorando o sucesso de uma empresa. A sua empresa está fazendo 10 anos, está abrindo filiais, está crescendo. Aí a pessoa fala assim, eu fiz isso porque eu não tive escolha. Não é a frase mais usada, né? Para justificar o sucesso, o desempenho, né? Um bom andamento das coisas. Normalmente essa frase é usada para justificar os erros, né? As falhas. Mas é claro que eu conheço uma pessoinha, né? O meu marido, que ele fala assim, eu não tive escolha, eu precisava fazer o casamento dar certo. Mas aí é lógico, né? Que essa questão de você dizer que não tem escolha, precisava fazer dar certo, foi a sua escolha de fazer dar certo. Então escolheu também, né? Também é uma escolha. E o que é que eu quero trazer hoje pra gente refletir? O que eu quero dizer com isso, né? Essa questão de que sempre há uma escolha. Bom, é que diante de nós, não adianta dar desculpas e tudo, a gente sempre tem a possibilidade de tomar decisões. O tempo todo as decisões estão diante de nós, né? O tempo todo nós podemos ali avaliar as opções, os caminhos, as alternativas e escolher, né? Então a pessoa, por exemplo, tem um vício. Eu bebi porque eu não tive escolha, estava sendo servido. Não é bem assim, né? Se for uma pessoa, por exemplo, que contou uma mentira. Eu menti porque eu não tive escolha. Eu não tive escolha, ia prejudicar outra pessoa, daí eu menti. E a gente já sabe, né, quem é o pai da mentira e que ela tem perna curta. E por aí vai a lista, né? Eu traí porque eu não tive escolha, né? Eu não fui porque eu não tive escolha, enfim. Aquelas coisas todas. Mas a verdade é que cada escolha tem uma semente. E cada semente produz um fruto. Então, a gente sempre tem escolhas. Isso quer dizer que a gente está o tempo todo semeando. E isso quer dizer que no devido tempo nós iremos sempre colher o resultado das nossas escolhas, né? Então o nosso texto base que está aí é Josué, capítulo 24, versículo 15. Esse contexto é de que o povo
que saiu do Egito através da direção de Moisés, atravessou o deserto. Depois que morre Moisés, se levanta Josué como líder do povo e eles então chegam à terra prometida, precisam enfrentar ali, né, o povo que já estava naquela terra e se estabelecer ali. Não facilmente, não de mão beijada, mas mediante a conquista, a luta, né, as batalhas. E o problema é que esse povo se deixou contaminar pelos deuses daqueles povos ali, daquela terra. Então, quando todas as tribos já estão, cada uma ali com seu pedaço de terra, que Josué chega ao final, né, para exortar o povo a fazer a aliança com Deus. Ele fala, capítulo 24 de Josué, versículo 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitas, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O verbo tá lá, escolhei. Então faça uma escolha, que caminho você quer seguir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas você pode escolher. Então tinha 3 caminhos, né? Ou os deuses lá da além do rio, ou os deuses da terra onde eles estavam ali naquele momento, dos amorreus, ou o Senhor. E esse pequeno trecho, um único versículo, mostra o quê? Há uma escolha diante de nós. Toda escolha vem com uma renúncia e toda escolha vem com uma semente. Então, liberdade para escolher, liberdade e responsabilidade andam de mãos juntas, de mãos dadas. Quem é livre para decidir também é responsável pelas consequências do que escolheu, né? Então é simples, se você escolher estudar, você tem que renunciar por muitas vezes o lazer, mas você está plantando uma semente. Então, olha lá, a escolha, ela tem uma renúncia e uma semente. Se você escolheu estudar, você está renunciando ao lazer, mas você está plantando uma semente de dedicação, de empenho, né, de responsabilidade. E ao que me parece, são boas árvores. Certamente darão bons frutos. Se você escolher se casar, você está renunciando às coisas típicas da solteirice. Mas você também está plantando companheirismo, está plantando cumplicidade, está plantando a formação de uma família, né? E aí também virão os frutos. E assim por diante, cada escolha que nós fazemos, vem uma renúncia, vem uma semente. O importante é ter consciência de que tanto as escolhas certas como as escolhas erradas, todas elas trazem renúncias e sementes com consequências. Então, quando Deus dá ao ser humano o livre-arbítrio, Ele faz isso para nos conceder um direito de escolha que nos transforma em seres e não robôs. Porque você imagina que se Deus tivesse criado o homem sem dar o livre-arbítrio, os homens seriam como fantoches, seriam manipulados por Deus. E aí, nesse caso, Deus seria um tirano, manipulador, né? Mas Deus cria o homem da maneira como ele acha mais agradável. E aí dá ao homem a condição de escolher se quer ou não permanecer daquele jeito, né? Então ele cria o homem
para amá-lo, para adorá-lo, mas o homem que vai escolher se quer ou não quer continuar nessa condição, né? Então, quando a gente olha um Deus que desde a criação dá o direito de escolha, nós percebemos a grandeza da natureza divina. Deus é tão sublime, a sua essência é tão excelente, né? Que mesmo ele tendo a capacidade de controlar tudo, ele não faz isso porque humildade também é seu caráter. Porque ele é grande, ele é poderoso, mas ele também é humilde, né? Então, assim, ele tem a capacidade de aceitar as decisões das pessoas. Ele tem a capacidade de aceitar o que você quer. E isso faz parte do caráter divino. Então, Deus não invade espaços, não invade corações, Deus não invade particularidade de ninguém, né? Porque Ele está esperando a sua decisão. Ele te deu o direito de escolher. Ele é o primeiro a respeitar a sua escolha. O primeiro a respeitar a sua escolha, né? Mas cada escolha é uma renúncia, cada escolha uma semente. Então lá no Éden, quando Deus cria Adão e Eva e coloca lá naquele jardim maravilhoso, com todas as provisões, com tudo perfeito, Deus criou o homem à sua imagem, sua semelhança, na condição de filho de Deus e num estado de santidade. Então, na criação, qual era a condição do homem? Filho de Deus. Qual era o seu estado? Santidade, né? Mas aí, Deus fala assim, bom, vai que ele não quer continuar como filho e vai que ele não quer continuar santo. Ele tem o direito de escolher. Eu fiz assim porque eu achava bom. Mas, cada pessoa pode escolher o seu destino. E aí ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim, justamente para que o homem pudesse ou confirmar ou rejeitar a sua condição e o seu estado. Então ele podia confirmar a sua condição de filho de Deus e o seu estado de santidade, ou ele podia rejeitar, né? Era uma escolha. E ele escolheu. E ele escolheu errado, no meu ponto de vista, né? E aí eu falo que ele escolheu errado, porém, isso é um julgamento. E quem é que pode julgar as escolhas dos outros? É muito fácil a gente criticar o que Adão e Eva fez, mas o que nós temos feito? Quando as escolhas aparecem diante de nós, quando as oportunidades estão diante de nós, as opções, as alternativas, os caminhos, que escolhas nós temos feito, né? Quando eu tenho a oportunidade de perdoar, quando eu tenho a oportunidade de me calar, quando eu tenho a oportunidade de ceder, quando eu tenho a oportunidade de amar, de aceitar, de compreender, estão todas diante de mim. Quais têm sido as minhas escolhas? Então, o quanto eu estou apto para julgar o que Adão e Eva fez? Né? Então a gente precisa sempre observar em que linha está o nosso caráter. Porque veja só, Adão foi criado na condição de filho e em estado de santidade, mas mesmo em estado de santidade, ele fez uma escolha que levou a uma consequência desagradável. Então, o estado da sua natureza é diferente do seu caráter. Uma coisa é o estado da sua natureza, da sua essência. Outra coisa é o seu caráter. O seu caráter é a soma das suas escolhas. Então, a soma de todas as nossas decisões
é que dão testemunho a respeito do nosso caráter, da qualidade do nosso caráter, né? Então Deus, Ele não criou robôs. Ele sempre, sempre, sempre nos dá uma escolha. E isto é justiça divina. O fato de você escolher é porque Deus é justo. É porque Ele sabe ser justo que você pode fazer escolhas. Então Adão nasceu santo e teve a liberdade de escolher se ele queria ou não fazer isso. Só que diante da escolha que Adão fez, né? Ele foi lá, tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a única árvore que Deus recomendou, falou: ó, não come, se comer morre, né? E ele foi lá e comeu e morreu. Morreu que jeito? O corpo dele morreu? Não, morreu no espírito, porque morte, gente, é separação. Então a morte espiritual é uma separação de Deus, né? Então Adão e Eva foram separados de Deus. Aquela visitação no jardim, aquela comunhão, aquele encontro, tudo aquilo que eles tinham, né, cessou. Eles se separaram da presença de Deus, tá? Mas porque ele fez essa escolha errada, todos nós acabamos nascendo nessa condição de separados de Deus. Nascemos com essa semente que veio dessa escolha, né? Nascemos com essa semente de separação, essa semente de pecado, né? De rebelião a um conselho de Deus. Deus falou: não come, isso não é bom, não come que você morre. E aí o que é isso? Desobediência, rebelião, comeu, né? E a gente nasce com isso. Mas exatamente porque Deus sempre tem uma escolha para nos oferecer, é que nós, durante essa nossa vida morta, ou a nossa morta-vida, não sei, né? Porque se é uma vida em morte espiritual, então é uma vida morta ou é uma morta-vida, né? Nos é dado a liberdade de escolher. E aí você chega num tempo, num momento em que você decide, né? Se você quer permanecer assim, separado de Deus, afastado de Deus, ou se você quer se unir a Ele de novo. Se você quer resgatar aquilo que foi perdido lá no Éden, a condição de filho e o estado de santidade. Então essas duas coisas podem ser resgatadas. De que forma Deus fez isso? Ele decidiu elaborar o plano da redenção e coloca então Jesus como oferta pelos nossos pecados para pagar uma dívida que Satanás estava cobrando, os pecados da humanidade. Então Jesus vem, né, para morrer em nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados, para que a gente possa fazer uma escolha, né? Ele coloca ao nosso alcance uma nova opção. Então todos nós nascemos pecadores porque recebemos essa herança da semente do pecado, que foi praticado lá por Adão. Mas nós não somos obrigados a permanecer assim. Do mesmo jeito como Adão nasceu santo e não foi obrigado a permanecer assim, nós nascemos pecadores e não somos obrigados a permanecer assim. Porque do mesmo jeito que Deus pôs lá no Éden uma árvore para dar uma escolha para Adão, Deus colocou no mundo Jesus para dar uma escolha para cada um de nós, né? Então, se nós aceitarmos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e aí cada vez que você escolhe tem uma renúncia, então eu escolhi Jesus como único Senhor e Salvador, eu tenho que renunciar ao pecado, renunciar às obras da minha carne, os desejos, né? E o que é que eu vou ter como semente? Como semente dessa escolha, o que vai ser plantado em mim é a condição de filho de Deus novamente. E eu vou poder viver um estado de santidade novamente. E aí o fruto
o fruto é a vida eterna, lá na nova morada, que é a nossa expectativa, a nossa esperança, né? Contemplar a glória do Senhor. Então, essa capacidade de Deus respeitar as escolhas e sempre ter uma porta aberta para que a gente possa exercer esse livre-arbítrio, torna ele ainda mais admirável, né? Ainda mais pleno, mais sublime do que a gente consegue imaginar. Mas eu quero trazer para você o texto bíblico, né? As passagens bíblicas que dão respaldo para essa argumentação. Karen, você falou, não falou nada da Bíblia. Então, quando Deus nos faz lá na criação do mundo, né? Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 26 e 27, né? Tá lá, Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí no 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E aí em Gênesis 2, versículo 16 e 17, Deus fala para o homem: olha, de toda árvore que tem aqui no jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, assim, tudo isso está no texto bíblico. Existe um respaldo da palavra de Deus para que a gente tenha consciência de que livre-arbítrio é bênção, foi dado por Deus, deve ser usado, mas deve ser usado com consciência, porque Deus vai sempre respeitar as nossas escolhas, mas nós vamos sempre colher daquilo que decidimos, né? Então, eu queria trazer também um texto de Romanos. Romanos é uma carta de Paulo, Novo Testamento. Você vai passar os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí vem Romanos, tá? Romanos, no capítulo 5, tem ali um texto extenso, desde o verso 12 até o verso 21, explicando que por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, mas que por um só homem entrou a salvação, que foi Jesus. Como as traduções daquele português mais clássico às vezes são um pouco difíceis de entender, porque Paulo, ele tem um raciocínio filosófico, né? Paulo, ele liga ideias, né? Ele pensa a fé, ele racionaliza as coisas da fé, ele traz ao entendimento, ele esclarece, ele traz à luz. Então, às vezes, quando a gente olha naquele português ali, bem erudito, da norma culta, é difícil de entender. Mas eu vou ler para vocês, na nova tradução da linguagem de hoje, esse texto de Romanos, capítulo 5. Nós vamos começar no verso 12 e eu vou falando para vocês os versos que a gente vai ler, tá? Então, Romanos 5, 12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Vamos para o versículo 15. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus nos dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que
por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é ainda muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Olha só que esclarecimento Paulo traz, né, a respeito dessa questão de que Deus sempre nos dá uma escolha, justamente porque se Adão pôde escolher e veio um prejuízo sobre a raça humana, agora ele traz Jesus para que nós possamos escolher e encontremos um benefício, né? Então existe um benefício disponível a toda a raça humana. E aí, ali, né, no texto, Paulo fala que aos que creem, né? Então, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, você tem lá Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo 1, verso 12, está escrito assim: mas a todos quantos creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é aos que creem. Não nasceram da linhagem humana, da vontade da carne, da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Então, existe a possibilidade de se tornar novamente filho. Então, gente, como esclarecimento, entenda isso. Nós nascemos na condição de ser humanos, criados por Deus, criaturas de Deus. Mas esse pecado que vem da herança lá do Éden, ele me deixa separado de Deus. Para eu ser filho, eu preciso crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que não existe outra maneira de chegar diante de Deus, a não ser passar pela cruz de Jesus. Passar pelo Calvário, receber do seu sangue, aceitar o seu sacrifício, reconhecer os pecados e arrepender-se deles. Então esse é o único caminho, a única trajetória, né, para chegar diante de Deus. Então, hoje você pode escolher. Hoje eu posso escolher. Hoje, ao longo desse dia, muitas escolhas vão se apresentar diante de mim, diante de você, né? E se nessa manhã você percebe que você está na condição de criatura, com aquela herança, mas que você quer restituir o lugar de filho, você pode fazer uma escolha. Você pode escolher convidar Jesus para entrar na sua vida, fazer morada no seu coração, ser templo do Espírito Santo, renunciar às coisas que te impedem de prosseguir para o alvo que é Cristo, né? E seguir uma jornada com o Senhor. Então, a capacidade que nós temos de pensar, de raciocinar, deve ser usada para a nossa fé. Pense, raciocine. Eu não tenho o menor interesse em trazer para você uma reflexão que te deixe emocionado, que te faça chorar, que te dê uma tremedeira, porque aí passa a emoção, passa o ensino. Eu quero que você use a sua razão para avaliar a sua vida. Sim, eu preciso. Sim, eu quero. Sim, eu faço uma escolha. Porque tudo que a gente faz conscientemente permanece, né? Então, que você possa hoje escolher, né? Nasceu pecador, mas não precisa continuar assim. Não precisa. Tem Jesus. Jesus é essa porta aberta.
você pode escolher mudar a sua condição, mudar a sua identidade, né? E viver com o Senhor. Vamos orar? Vamos orar por isso, para que o nosso entendimento seja aberto, para que o Senhor nos esclareça das coisas que nós precisamos aprender. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós trazemos, ó Deus, a nossa vida diante de Ti, por esta palavra, Pai, de que sempre existe uma escolha diante de nós. Queremos fazer as escolhas certas. Nós queremos verdadeiramente, Senhor, fazer escolhas que contribuam para a nossa vida, para o nosso bem, para o bem das pessoas que estão próximas de nós, a nossa família, a nossa casa. Pai, queremos escolher o caminho da santidade, o caminho da bênção, mas com plena consciência de que é preciso renunciar. Renunciar às coisas que nos impedem, renunciar, Senhor, a tudo aquilo que atrapalha, que obstrui a nossa passagem rumo ao Teu colo, à Tua direção. Pai, no nome de Jesus, Senhor, reconhecemos que nascemos pecadores, mas nessa manhã, Pai, nós aceitamos essa escolha que o Senhor nos deu. No nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, se alguém que está hoje nos ouvindo sente que é necessário aceitar essa escolha que é Jesus, que o Senhor com seu Santo Espírito visite essa pessoa, Pai, e que no coração dela seja plantada a Tua palavra e a semente de vida. No nome de Jesus, Senhor, recebe como Teu filho, escreve o nome no livro da vida e que o Senhor o capacite a resistir ao pecado e às tentações desse mundo. Seja a Tua misericórdia e a Tua graça, Pai, com todos aqueles que clamam pelo Teu nome. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha só, falta só um tiquinho para o nosso tempo acabar. Então eu quero deixar aqui um beijo dos aniversariantes, né? Deixa eu aproveitar a nossa live para mandar o beijo dos aniversariantes. Hoje é aniversário da minha sobrinha Ana Liz. Ana Liz, filha da tia Pri, irmã da Duda, essa mesmo. Hoje é aniversário da Ana Liz. Mas terça-feira teve aniversariante também lá em casa, né? Teve a Laurinha, as priminhas fazem aniversário pertinho. Teve aniversário também na quinta-feira da minha amiga Márcia Zuca, lá do restaurante da Fonte, em Águas de Santa Bárbara. A minha amiga Vera da Cruz, lá de Avaré. A Nete Gatti, aqui de Adamantina. A Nete fez aniversário também, junto com a Laurinha. Ontem, dia 24, foi o dia da Leninha Moura. A Leninha já esteve aqui com a gente, dando o testemunho dela. Muito bonito, por sinal. Esposa do pastor Alex, nossa irmã ali da Igreja Batista. Bom, além da Ana Liz hoje, né, fazendo aniversário, tem também a Fabiana Bonardi, que é minha amiga lá de Avaré. Fá foi a primeira professora do Lucas, lá no tempo dos primeiros passos. A Fá que ensinou as primeiras letrinhas pro Lucas, ainda no jardim, né? Antigamente tinha maternal 1, 2, jardim 1, jardim 2. Então a Fabiana foi professora do Lucas, está fazendo aniversário hoje, beijão. Aqui em Adamantina, o veterinário Dr. Vitor Soares, que é veterinário da minha gataiada lá também, né? Tá fazendo aniversário hoje. Amanhã, domingão, aniversário da Cida Mantovani, lá da Escola Cristã. E da nossa parceira aqui, a Patrícia, da Livraria Monte Sião, fazendo aniversário amanhã. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Que possa trazer muita saúde, muita paz à vida de cada um. Que o Senhor faça prosperar todos os sonhos, os desejos do coração, em nome de Jesus. Bom, aos eventos, hoje tem chá de bebê comunitário. Na quinta-feira a Fabiana Pacheco esteve aqui falando que o Gami está organizando, né, o chá de bebê comunitário. Então hoje no Lions Club, a partir das 14 horas,
tem chá de bebê comunitário organizado pelo GAMI, Grupo de Apoio Materno Infantil. Bom, para encerrar, para nos despedirmos, quero lembrar vocês então que os nossos encontros de sábado aqui ao 107,9 da Life FM permanecem sempre das 7 às 9 da manhã, todos os sábados, e que nós também podemos nos encontrar apenas pela página do Facebook Karen à Mesa com o Pai, na quinta-feira às 4 da tarde. Quinta-feira às 4 da tarde, chá das amigas, né? E nós temos essa possibilidade de expandir o nosso programa por causa das pessoas que compartilham desse mesmo desejo que eu, de levar a boa notícia, de levar a fé, levar a esperança através da palavra de Deus, né? Então, um grande beijo para as meninas que estão me apoiando. A Cris, da Mila Moda Grande, que veste a grande mulher, mas veste as pequenas também, viu? Se você for lá na Mila, tem todas as numerações. Você vai ficar impressionado com a variedade e a coleção da Cris sempre com as tendências, com as coisas mais modernas. Então a grande mulher pode ficar sossegada, que você vai ficar bem vestida. Tem também um beijão pra Tati, da Tatiane Moreira Calçados Femininos, né? A Quinha Damantina com loja física, mas a Tati já tem a loja virtual aí há muitos anos, que ela já tá nesse mercado e super antenada, muito entendida, né, desse segmento de calçados femininos. E você entra lá na loja e fica bobo. Cada vez tem uma coleção nova, um mais lindo que o outro. Quando você pensa que ela não vai conseguir superar a beleza daquela coleção, vem a próxima. E aí é uma loucura. Beijo também para Débora, do Espaço de Beleza Débora Balbino, né, minha cabeleireira que cuida do meu cabelo, faz as minhas luzes. É impressionante. Tô no supermercado, chega no caixa, todo mundo pergunta: onde você faz as suas luzes? Ai, mas fica muito linda, mas é muito boa. Todo mundo quer saber onde eu faço. Um beijão pra Janaína Betil, lá da Alvorada, né? Construção Acabamento, que tem aquele departamento mó lindão lá de decorações e utilidades domésticas. Você entra lá, até o cheirinho é gostoso. Ai, vai ficando doida com aquelas peças maravilhosas. Dá vontade de ter tudo em casa. Fran Espina, Fabiana Golfeto, as meninas que estão cuidando de mim aí com o coach de emagrecimento e a nutrição. Ai, gente, tô sobrevivendo, hein? Hoje eu me pesei. 2 quilos off. Uhul! Ainda não deu nem uma semana, hein? E eu já diminui 2 quilos. Tô muito feliz. E hoje, aniversariante do dia, Patrícia, Livraria Monte Sião. Lá você encontra artigos evangélicos, bíblias, livros, camisetas, bonés, lembrancinhas. Então, essas meninas aí que estão me ajudando nessa empreitada de me sentir bem, me sentir melhor, né? Mostrar que a gente pode ser feliz com Jesus em todas as áreas da nossa vida. Então, é isso. Essas meninas que entenderam de verdade que o nosso propósito é bom e que vale a pena progredir, ir pra frente, né? Bom, gente, então o nosso programa ficou por aqui, acabou. Eu agradeço muito a participação de todos vocês que estiveram com a gente hoje. Compartilhem as nossas lives, tá? Divulguem para que as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Então, sábado que vem, dia 1º, né? Vamos começar um mês novo, gente, passa muito rápido. Sábado que vem a gente tá aqui de novo às 7 da manhã. Que você tenha um final de semana muito abençoado, viu? Cheio de alegrias. Que você possa ficar aí na presença do Senhor. Shabbat Shalom.